Bom dia, gente! Sejam bem-vindos! Estamos no capítulo 54 de Isaías, um dos capítulos mais bonitos da Bíblia, para mim em especial. Nossa, aqui tá um pouco barulho, né? Ai, gente, eu não tô morando dentro do carro. Mas esse final de semana tem muitos aniversariantes, né? E tudo por aqui, então aguentem-me, estou mais uma vez dentro do carro porque eu não quero acordar ninguém. E é isso. Eu poderia ir para um lugar melhor? Poderia, mas falta de suporte, isso que dá. Gente, vamos começar orando e aí eu quero já partir para a leitura, porque eu não sei o que falar. Porque esse capítulo, pelo menos eu gosto de trazer para mim. Mas a gente sabe que não é sobre nós. É sobre uma nação, sobre um povo, sobre Deus, sobre o criado, né? Sobre esse relacionamento que Deus tem com o seu povo. E por mais que a gente queira, né, que seja uma profecia, uma palavra, uma promessa específica, né? Caraca, Deus. Ai, eu tomo isso daqui pra mim. Glória a Deus, você pode tomar todas as palavras, você deve se apropriar, porque sim, Deus faz individualmente o que Ele quer fazer comunitariamente, né, na nação. Ele quer te usar para você ser esse atalaia, né, essa pessoa que vive aquilo que Ele quer falar a respeito, sabe, dos outros povos, das nações, né, das pessoas, de como nós devemos viver. Então, esse capítulo para mim, ele tem o meu coração. Mas a gente vai vendo melhor ao longo do capítulo. Vamos começar orando, amém. Deus, obrigada, Paizinho. Obrigada por mais uma semana, Deus. Obrigada por mais um domingo, que ele seja em sua presença. Deus, em nome de Jesus, como diz essa canção, sabe, pela manhã, o Senhor tem nossos pensamentos, o nosso coração. E que, sabe, Deus, isso possa falar conosco também ao longo do nosso dia, que durante todo o dia de hoje nós possamos consagrar a nossa vida, as nossas conversas, as nossas amizades, o nosso tempo de lazer, sabe, a nossa vida a Ti, Deus. Nós Te damos, sabe, essas primeiras horas, sabe, Deus, esses primeiros minutos da nossa manhã para nos concentrar em Ti e pedir, e da semana também, né? E te pedir, Deus, para que isso se arraste por todo o nosso dia, sabe? Que ao pensarmos no Senhor em primeiro lugar, sabe? Que ao decorrer do dia, na nossa correria, o Senhor continue, sabe, Deus, a sua voz continue lá no fundo do nosso interior, no fundo da nossa alma, do nosso coração, dos nossos ouvidos, continue a pulsar, a falar, a nos orientar em todos os nossos caminhos, Deus. Em nome de Jesus, te agradecemos pela tua voz, pela tua palavra, Deus, que é maravilhosa para nós. Obrigada pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor é tão bom. Tão bom, tão lindo, sabe, Deus, essas palavras, elas contêm tudo aquilo que nossa alma anseia, que a nossa alma deseja, Deus. E se não tem alguém aqui, sabe, Deus, com essa mesma fome, essa mesma paixão por Ti, Deus, eu declaro que seja aumentado, que seja dado um estômago espiritual maior, sabe, Deus, para que essas pessoas venham ter fome e sede do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Meu Deus, você tá passando bem na hora. Bom, vamos lá, gente. Então vai dizer assim, ó. 54. Eu tô sentada bem no meio aqui. Jerusalém, você nunca teve filhos. Você nunca sentiu dores de parto. Mas
Agora cante e grite de alegria, pois o Senhor diz: a mulher abandonada terá mais filhos do que a que mora com o marido. Aumente a sua barraca, torne ainda maior o lugar onde você mora, e não faça economia nisso. Encompride as cordas da barraca e pregue bem as estacas, pois você vai estender as suas fronteiras para todos os lados. O seu povo será novamente dono das regiões que os seus inimigos conquistaram, e cidades desertas ficarão cheias de gente. Não tenha medo, pois você não ficará envergonhada. Não se assuste, pois você não será humilhada. Você esquecerá como foi humilhada quando era jovem. Não lembrará mais da desgraça da sua viuvez, pois o seu Criador, o Senhor Todo-Poderoso, será seu marido. O Santo Deus de Israel, o Deus do mundo inteiro, a salvará. Você estava aflita como uma mulher abandonada pelo marido, mas o Senhor a está chamando de volta. O seu Deus diz: será que alguém poderia mandar embora a mulher com quem casou quando era jovem? Antes da gente continuar, deixa eu parar aqui rapidamente. Nossa, gente, barulho. Deixa eu parar aqui rapidamente, porque aqui tá falando o seguinte, ele vai começar falando assim: Jerusalém, você nunca teve filhos, você nunca sentiu dores de parto, mas agora cante e grite de alegria, pois o Senhor diz: a mulher abandonada terá mais filhos do que a que mora com o marido. Então a gente sabe que ali aquela terra prometida, juntamente com Jerusalém, o povo de Israel foi ocupando aos poucos, né? As pessoas foram ali como é que se diz? Colonizando, né? Então as pessoas foram ocupando e ali foram crescendo até que tudo aconteceu, a cidade foi destruída e isso e aquilo. E aí, beleza. Então foi essa parte assim. Mas aqui Deus está dizendo: Jerusalém, cidade de Jerusalém, você não chegou a ter filhos, você foi habitada, foi ocupada por um povo que eu encaminhei, que eu mandei para ir. E aí aconteceu uma desolação terrível, mas agora você voltará a ser conquistada. E agora sim, você terá seus filhos. Aquela cidade, aquela nação iria, sabe, as pessoas que estabelecessem ali ia começar a dar filhos para aquela nação, né? E os filhos que ali estivessem, enfim, né, ocupassem e, como é que se diz? Ocupasse não, nascesse dali, seriam essas pessoas patriotas, sabe? O que tá acontecendo no Brasil, não sei se é aí perto de vocês, né? Mas comigo, assim, a gente tá se tornando um povo mais patriota, um povo mais, né, um povo que tá com sangue e fogo nos olhos para fazer o Brasil dar certo. E aqui eu não tô falando apenas sobre partidos, eu tô falando sobre pessoas que amam o Brasil, que querem, sabe? Então o Senhor tá falando mais ou menos isso. Jerusalém agora, sabe? Vocês vão conquistar essa cidade, vocês vão crescer, vocês vão se tornar filhos de fato dessa nação, e Jerusalém seria mãe dessa nação, seria essa por quem, né, uma vez Deus a esqueceu, se divorciou dela porque, né, ele não estava aguentando mais aquele tanto de orgia, de feitiçaria, de idolatria, disso e daquilo, mas essa próxima temporada, esse próximo tempo, o Senhor estava falando que iria se casar de novo com Jerusalém, que ela poderia firmar suas estacas, aumentar as suas tendas, porque eles teriam então filhos daquela nação, filhos, né, que a amaria, que lutaria e que se dedicaria naquilo que o Senhor também ensinasse. Então vai continuar dizendo assim: eu a abandonei, mas só por um momento, e agora com grande amor eu a receberei de volta. Na minha ira e no meu furor eu me escondi de você por um momento, mas com amor eterno eu terei compaixão de você. É isso que diz o Senhor, o seu Salvador.
O Senhor Deus diz: no tempo do dilúvio eu jurei a Noé que nunca mais as águas cobririam a terra. Assim, eu juro agora que nunca mais ficarei irado com você, que jamais a castigarei de novo. As montanhas podem desaparecer, os montes podem se desfazer, mas o meu amor por você não acabará nunca, e a minha aliança de paz com você nunca será quebrada. É isso que diz o Senhor, que tem amor por você. Então aqui, o Senhor... Gente, essa parte é muito legal, muito interessante, porque ele vai fazer uma referência ali a Ezequiel, a Noé, né, lá em Gênesis, falando de que ele tinha destruído o povo, mas o coração deles, né, pesou, e ele falou: nunca mais eu vou destruir o povo de novo com água, por pior que seja a humanidade. E aí dessa vez as próprias pessoas se destruíram. E aí ele vai fazer referência desse capítulo também a Ezequiel 63. Cara, sério, pelo amor de Deus, lê esse capítulo, gente, porque, sabe, Ezequiel 63 não, desculpa, Ezequiel 16 todo, capítulo inteiro, é porque tem 63 versículos. Cara, ali ele vai falar, sabe? Ele vai falar assim: cara, você se lembra quando eu te encontrei, você ainda estava enrolada? E aí ele faz uma referência, é uma metáfora, não sei. Ele faz ali uma comparação com o bebê que ele pegou, sabe? Uma pessoa abandonado, enrolada nos panos, cheia de sangue, e ele foi ali e cuidou, e limpou, e levantou, e cuidou, e cresceu, e se casou, e deu marido, e deu filhos, e deu como é que se diz? Deu filhos para aquela nação, enfim, é porque, cara, a nossa mente, ela tem que ser expandida bastante, assim, pra gente captar a mensagem do Senhor. Mas vamos continuar, que senão meu tempo acaba. E vai dizer assim no versículo 11: o Senhor Deus diz: ó Jerusalém, aflita e castigada pela tempestade, sem que ninguém a console, eu a reconstruirei com pedras preciosas, e os seus alicerces serão de safiras. As suas torres serão de rubis, os seus portões serão de berilo, as suas muralhas de pedras preciosas. Eu mesmo ensinarei todos os seus moradores, e eles viverão em segurança e paz. Você será fundada sobre a justiça, e por isso viverá segura, livre para sempre da violência e do terror. Se alguém a atacar, não será por minha ordem, você derrotará todos os que lutarem contra você. Eu crio o ferreiro que sopra as brasas e fabrica as armas de guerra. Eu crio também o soldado que usa as armas para destruir e matar. Mas nenhuma arma poderá derrotar você, e se alguém for ao tribunal para acusá-la, você não será condenada. O que eu faço pelos meus servos é isto: eu lhes dou a vitória. O Senhor falou. Então, Deus estava falando aqui, para Jerusalém, com Jerusalém, que eles não somente deviam firmar suas estacas, alargar as suas tendas, como ele estava falando que ia fazer os portões feitos de pedras preciosas, sabe? Que a sua base seria ali constituída com a justiça. Era ele mesmo quem fazia os soldados que faziam as armas. Eu crio o ferreiro que sopra as brasas e fabrica as armas de guerra. Eu crio também o soldado que usa as armas para destruir e matar. E por isso, nenhuma arma poderá derrotar você. Se alguém for ao tribunal para acusá-la, você não será condenada. É muita coisa para falar, é muita coisa pensando, sabe, gente? Muita coisa assim, tipo... A Liv tá assistindo. Bom dia, amor. Sonhos de Deus, amém. É isso, gente. E assim, minha mãe tá colocando isso aqui agora.
E a gente começou falando exatamente sobre isso, sabe? Sobre alguém que foi abandonada, sobre alguém que foi... que ama essa questão. O Senhor aqui está falando sobre família, o Senhor aqui está falando sobre filhos, sabe? E o Senhor sabe o quanto eu sou apaixonada por isso, o quanto eu sou, sabe, quanto eu amo falar sobre família, falar sobre filhos, embora eu não tenha nenhum, sabe, embora eu ainda não tenha minha família, mas a gente sabe que isso daqui não é sobre a gente, que isso daqui o Senhor estava falando, né, a respeito de um local ali dos que ele quer se casar, né, com aquele povo. Mas quantas vezes isso a gente não toma pra gente, sabe? Quantas vezes... E assim, e tá tudo bem. E eu creio, sabe? Veio num momento assim, eu falei, por que o Senhor me dá um tipo de palavra desse nesse momento, sabe? Nesse dia, sabe? Em que eu fui trabalhar na casa da minha amiga, sabe? Arrumei ali, a gente orou por aquela criança, a gente sonhou com aquela família. Por quanto tempo a gente sonhou com a nossa família, com as famílias de cada uma de nós, sabe? E o Senhor... E ver o Senhor realizando agora na vida dela uma coisa que parecia que não ia acontecer, que não ia romper, sabe? E agora o Senhor traz essa palavra, e a palavra, sabe? E aí a gente toma pra gente assim, o nosso coração fica cheio, fica quentinho assim, fica cheio de esperança, que o Senhor não nos abandonou, que o Senhor nos ama, que o Senhor sabe o que tá fazendo, por que caminho Ele tá nos encaminhando, sabe? E é isso, enquanto isso tá acontecendo, enquanto as coisas não estão acontecendo, a gente está se alegrando com a vitória dos outros, a gente está vendo que o Senhor tem feito um movimento novo, sabe? A gente está vendo o Senhor abençoando estéreis, sabe? Fazendo mãe de filhos aquela que não podia ser filha. A gente está vendo casamentos serem formados de uma maneira única e bela que só o Senhor pode fazer. E o meu tempo já se esgotou, tá tudo estourado. Mas é isso, sabe? Então, assim... Ai, gente, como não se casar primeiramente com esse Deus, sabe? Como não trabalhar para que esse Deus seja o Deus da nossa nação, sabe? Para que esse Deus não seja... Sabe? Então é isso. Então, eu não sei. Mas é isso. Deus abençoe. Bom dia. Obrigada, mãe. Oi, Liv. Beijo, Liv. Tchau, gente. Bom domingo para vocês. Vamos aproveitar agora. Tchau, tchau.